Noite histórica no UFC 297, não só porque a gente teve um novo campeão do peso médio, mas também porque tivemos o primeiro campeão sul-africano da história do UFC. Dricus du Plessis conseguiu, o Sam Sulek do MMA conseguiu. Caso vocês não tenham entendido a piada, o Sam Sulek é um cara das redes sociais, né, um influencer de fisiculturismo, basicamente um maromba dos Estados Unidos que é muito conhecido pelos treinos e pelas dietas malucas que ele tem. O treino do Sam Sulek é feio? É muito feio, parece que ele tá fazendo tudo errado, mas pela aparência do sujeito, parece que funciona. O Dricus du Plessis é parecido, o estilo de luta dele é muito feio, parece todo desengonçado, parece que tem alguma coisa errada. Parece. É feio, mas funciona. Não tem como eu questionar um cara que agora tá vestindo o cinturão da maior organização de MMA do mundo. Mas a pergunta que não quer calar: como o Sam Sulek do UFC conseguiu vencer alguém que há poucos meses atrás dominou um dos maiores strikers da história do UFC na sua própria especialidade? A resposta é simples. MMA não é matemática, tá mais pra uma química. Tudo depende do encaixe técnico. É como aquele estilo funciona com o estilo B, como que A funciona com B e como que B funciona com C. Não é porque fulano ganhou de Deltrano que ele vai ganhar do Cicrano. É mais um pedra, papel e tesoura. No caso do Adesanya contra o Strickland, a gente tinha um cara que trabalha os golpes de encontro. Ele precisa que o cara avance para ele conseguir seus nocautes. Ele é perigoso quando ele consegue encaixar o golpe na hora certa quando o seu adversário está avançando. Ou seja, ele não tem força bruta nos golpes. A força que o Adesanya utiliza nos seus nocautes é gerada a partir do peso do próprio golpe dele com o peso do próprio adversário avançando, por isso é chamado golpe de encontro. O problema é que o Strickland é totalmente fechado. Mesmo quando ele avança, ele tá totalmente fechado, ele não dá a brecha pro Adesanya trabalhar seus golpes de encontro. E sem ter uma abertura, o Adesanya simplesmente não conseguia trabalhar seu jogo, o jogo dele foi todo anulado. Sem falar que suas principais armas, o jab e os chutes baixos, foram completamente neutralizados pela defesa do Strickland. Sem falar que o Strickland podia ficar fechado com a mão alta o tempo todo porque ele não tinha a preocupação de defender queda contra o Adesanya. Ele sabia que o Adesanya não ia tentar derrubar, por isso que a mão dele estava sempre em cima. Mas contra o Dricus du Plessis a história é diferente. Primeiro porque o cara é bruto, ele tem mão pesada, ele tem força bruta. E isso por si só já abre a guarda do Strickland, porque o Dricus du Plessis ele não depende de um momento, ele não depende de um golpe de encontro para gerar força, para derrubar seu adversário. Ele tem potência, ele tem força para derrubar o adversário em qualquer situação. Só que aliado a isso tem também o seu jogo de quedas, o que acaba forçando o Strickland a baixar as mãos para poder defender as quedas. Ele não pode ficar com a mão aqui em cima o tempo todo, porque hora ou outra o Dricus du Plessis pode tentar derrubar. E até a mão baixar e ficar na altura da cintura para defender a queda já é tarde demais. Conclusão: o Strickland que lutou nessa noite não era o mesmo Strickland que lutou contra o Israel Adesanya em setembro de 2023. Não tinha como ser o mesmo lutador, porque o estilo do adversário que ele enfrentou hoje era completamente diferente e o forçava a adotar outra postura. Sobre a luta em si, primeiro round foi do Strickland, tranquilo, não tem discussão, foi o round que ele mais conseguiu soltar o jogo dele, mas parecia que o Dricus du Plessis ainda estava estudando, vendo qual seria a do Strickland. Já no segundo round as coisas mudaram, a gente viu como o estilo do Dricus du Plessis foi forçando o Strickland a sair da sua zona de conforto, a mudar o seu estilo. O americano começou a recuar, a não ficar o tempo todo no mesmo ritmo, à medida que o Dricus começava a crescer na luta em pé e seus golpes começaram a encaixar. E o que abriu o caminho, o que acabou abrindo essa defesa do Strickland foi justamente a ameaça das quedas, as fintas. Só a ameaça, ele colocar essa dúvida na cabeça do Strickland se ele vai querer trocar ou quedar, já abre a guarda do americano. E na minha opinião, pelo menos na minha visão da luta, esse foi o round que dividiu a pontuação do combate. O principal critério de pontuação nos rounds do MMA é baseado em impacto, quem causou mais dano. Mas quando o dano é inexistente ou muito parelho, a gente então parte para os critérios secundários, que é dominância e duração. Quem atacou mais e quem forçou o adversário a se defender, simplesmente só defender. E o interessante é que na primeira metade desse segundo round, quem estava fazendo isso, quem estava partindo para frente e forçando o adversário a somente se defender,
era o Strickland. Só que a partir da segunda metade do segundo round, quem fez isso foi o Dricus du Plessis. Então é um round muito acirrado de pontuar. Mas o que pode ter mudado a cabeça dos juízes foi a queda que o Dricus conseguiu logo na reta final. Na primeira vez que eu vi a luta, eu pontuei esse round para o Dricus du Plessis. Terceiro round também foi equilibrado, foi inclusive o round que oficialmente dividiu a opinião dos juízes. 2 jurados marcaram para o Dricus du Plessis e 1 marcou para o Sean Strickland, sendo que o próprio Sean Strickland e a equipe dele sabiam que não tinha sido um round muito legal. O treinador do Sean Strickland, assim que o round acabou, assim que o terceiro round acabou, chegou para ele e falou assim: não podemos ter outro round como esse. Então eles sabiam, tinham a noção que poderiam ter perdido. Quarto round para mim foi claro para o Dricus du Plessis e o quinto round para mim foi claro para o Sean Strickland. Minha pontuação final foi 48-47 Dricus du Plessis. Primeiro, segundo e quarto round. Luta acirrada, fazendo jus às odds, que estavam praticamente empatadas. E com isso, a odisseia de Sean Strickland no peso médio aparentemente chegou ao fim. E agora começa uma nova era no peso médio. Um detalhe interessante, essa foi a primeira disputa de cinturão dos médios desde 2019 que não envolveu Israel Adesanya. De 2019 até 2023, todas as disputas do cinturão do peso médio envolveram Israel Adesanya. Pela primeira vez em 4 anos, o nigeriano não estava disputando esse cinturão. Mas, aparentemente, isso vai mudar. Porque tudo indica que a primeira defesa de cinturão do Dricus du Plessis vai ser contra o Israel Adesanya. Ele mesmo desafiou o nigeriano bem no centro do octógono. E aí vem a pergunta, faz sentido o Adesanya vindo de derrota para o Sean Strickland enfrentar o Dricus du Plessis? Vejam bem, atualmente não existe um desafiante claro na categoria dos médios. O Chimaev está tratando de uma lesão na mão e oficialmente a posição dele no ranking é de 9º colocado. Jared Cannonier, que está numa fase muito boa, está tratando de uma lesão no joelho. O Marvin Vettori acabou de perder para o Jared Cannonier e a próxima luta vai ser Robert Whittaker contra Paulo Borrachinha, agora em fevereiro. Whittaker que acabou de ser nocauteado no ano passado pelo próprio Dricus du Plessis e o Paulo Borrachinha que não luta desde agosto de 2022. Então, como não há um desafiante claro no momento, como não tem um cara que mereça mais pelo mérito esportivo, o mérito comercial ganha espaço, ganha voz. Qual é a luta mais rentável a se fazer no momento, já que não há um desafiante claro? É óbvio, Dricus du Plessis contra Israel Adesanya. E recentemente eu comentei a possibilidade dessa luta ser o evento principal do UFC 300, já que um jornal na Nova Zelândia tinha afirmado que o Israel Adesanya estaria presente nesse sábado, aqui em Toronto. Mas isso não aconteceu, no fim das contas o Adesanya não veio pro evento, ele viu a luta na casa dele, pelo menos é isso que a gente viu nos stories. E a luta entre o Dricus du Plessis contra o Strickland foi a luta da noite, os dois sofreram bastante machucado, muita lesão. Eu acho o Dricus du Plessis saiu mancando do octógono, então provavelmente vai ter que passar um tempo fora, ou seja, não vai dar tempo do Dricus du Plessis se preparar para ficar pronto para enfrentar o Adesanya até abril. Então acho que se essa luta acontecer, du Plessis contra Adesanya, não vai ser no UFC 300, vai ser depois. Seria o momento perfeito, ideal pro Dana White fazer um UFC na África, porque a gente tem um campeão sul-africano enfrentando um ex-campeão nigeriano. Não tem evento melhor e não sei quando vai aparecer algo similar para fazer um UFC na África. Mas até agora nada anunciado e detalhe, o UFC 300 ganhou uma pequena atualização. O Dana White falou que provavelmente nessa próxima semana ele vai anunciar o evento principal, a luta principal do UFC 300. E agora sobre o Sean Strickland. Ele agora fica numa situação delicada. Eu acho que pela personalidade dele, pela aura que foi criada em cima dele, ele sempre vai ter apoio. Ele meio que virou aquela figura do MMA, estilo Nate Diaz, estilo Tony Ferguson. Perdendo ou ganhando, vai ter fã, vai ter gente querendo ver a luta dele. Mas eu fico preocupado com o que pode acontecer com ele agora na categoria, porque os desafios que vão vir a seguir são bem perigosos. Se confirmarem Dricus du Plessis contra Israel Adesanya, eu só vejo 2 opções para o Sean Strickland: enfrentar o vencedor de Robert Whittaker contra Paulo Borrachinha, ou o pior, enfrentar o Khamzat Chimaev, e eu acho que vai ser a segunda opção. Porque como a gente sabe, o Strickland virou uma das principais atrações do UFC atualmente, ele cresceu muito. Então uma luta entre ele e o Khamzat Chimaev pode ser tanto a oportunidade perfeita
pro Chimaev entrar nesse top 5, como também é uma luta muito rentável. Diga-se de passagem, inclusive, que o UFC adiou o evento da Arábia Saudita para junho, e o Dana White falou nessa coletiva de imprensa hoje que ele quer caprichar nesse card. Uma luta que chama bastante atenção é Sean Strickland contra Khamzat Chimaev. Pode ser que essa luta aconteça em junho. Eu não vejo o Sean Strickland recusando. E é isso, pessoal, esse foi o vídeo, espero que tenham gostado. Se você gostou, deixa seu like, se inscreve no canal, já ativando o sininho das notificações para não perder o próximo conteúdo. E é isso, muito obrigado por terem assistido e até a próxima.